Estamos começando mais um Emporiano com o Igor Santos. E hoje quero dizer que estou muito feliz, pois acordei com saúde e alegria e temos que ser grato por cada dia de vida que temos. E a frase do dia é: a sua realidade presente não define o seu futuro. Então entenda, independente do que você está passando agora, esse não é o resumo da sua vida. Muitas coisas podem mudar. Não é porque você está passando por um momento muito bom agora que ele dure para sempre. Não se acomode. Saiba que pode existir dias piores e esteja pronto para enfrentar esses dias. E você que está passando por um momento de dificuldade, entenda que essa realidade não vai decidir qual é o futuro da sua vida. Talvez um momento ruim está passando hoje. Amanhã será melhor e você desfrutará de grandes coisas em sua vida. A notícia que temos hoje é essa guerra, pessoal, essa guerra que está tendo de Israel com Gaza. Eu preciso que você me entenda e me ouça. Isso tem que acabar. Não quero saber se você está a favor de Israel ou a favor de Gaza. Tem crianças, tem inocentes que estão se machucando, que estão sofrendo coisas que não deveriam sofrer. Então ajude para que isso pare. Não fermente, não coloque política ou outras coisas no meio. Vamos torcer e orar para que isso acabe. Graças a Deus, os Estados Unidos está se unindo à ONU para cessar fogo contra essa guerra, para acabar com isso. Então você que está aí, ore, contribui com sua energia positiva e que Deus possa cuidar de todas as crianças. E vamos começar nosso Emporiano com o Igor Santos. Para começarmos essa entrevista, temos uma presença ilustre de um cara que é polêmico. As ministrações dele dão o que falar. É um cara bem e mal falado por muitos e ministro de longa data. E podemos receber ninguém mais e ninguém menos do que o nosso querido amigo Samuel Granada. Parceiro, sente aí, fica à vontade. Esse é nosso querido Samuel Granada. Samuel, como é que você está? Você está bem? Estou bem, graças Tá a Deus. legal, tá confortável? Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da produção, que me recebeu bem. Que Deus abençoe. A honra é minha. Eu que quero agradecer você por ter aceitado esse convite. E para mim é de extrema importância você aqui dando essa entrevista nessa noite. E antes de começarmos essa entrevista, separamos um VT para o Samuel. Eu queria que você desse uma olhada. E esse é o VT que separamos para o Samuel.
Samuel, para começarmos essa entrevista, é preciso ressaltar que suas pregações, suas ministrações é bem polêmica. E rapaz. Nos dias atuais, Olha. suas ministrações dá o que falar. De Jesus também era, né? Então tô no time. Há pessoas que dizem até que se perde nas suas ministrações e tem aquela, não é crise de identidade que fala, saber se o que você está falando é novo ou é inventado. Isso é uma coisa muito interessante. Já vamos falar sobre isso. Mas antes de entrarmos nesse assunto, você veio da igreja Deus e Amor. Rapaz, olha que só. E de onde vem esse nome Samuel? Como surgiu esse nome Samuel? Cara, eu sou... Primeiro eu queria agradecer você, né? De estar me recebendo no seu talk show. Quero que você cresça cada vez mais, que Deus com a sua mão abençoadora te faça prosperar sobre a terra, você, sua casa, sua família. Quero agradecer também a produção, né? Que me recebeu bem aqui. Que Deus continue te abençoando. Amém. Bom, eu sou filho mais velho de uma casa com 5 crianças. Sou eu mais velho e tem 4 meninas na sequência, né? Minha mãe era estéril, não podia ter filhos, e aí ela escuta uma mensagem sobre Ana. E ela ainda estava nos primeiros passos, ela ainda não tinha nem se convertido na Deus e Amor ainda. Lá em 80, finalzinho de 80, ela recebe, depois de ter ouvido, ela faz um propósito com Deus, que se tivesse um filho, a oração da minha mãe foi baseada na Diana. Ela disse a Deus: se eu tiver um filho, um único filho, ele vai ter o nome de Samuel. O nome da sua mãe era Ana? Não, o nome da minha mãe é Joana. Joana. Eu acho que ela se identificou com a Ana. Esquece o Jo, é a Ana. Enfim. Aí, e tempos depois, uma pessoa profetizou para ela que ela ia ter um filho. E aí, depois de algum tempo, ela sabe que está grávida. E minha mãe tinha câncer no útero e 2 caroços no ovário, né? É o que ela me passa. E eu nasci, Deus curou o câncer, mas eu nasci no meio dos 2 caroços. E os médicos dizendo que primeiro não ia nascer, depois, se nascesse, ia ter muitos problemas, né? E tal. Mas estamos aí, né? Por enquanto estamos aí com 3 décadas de vida, bem, graças a Deus, né? Saúde impecável. É isso aí. Essa é a história do meu nascimento. Bacana. Né? E aí saiu o Samuel. Sim. E você veio da igreja Deus é Amor. E sabemos que a igreja Deus é Amor é uma igreja onde atribui muitos princípios e doutrinas, né? Uma igreja bem doutrinada. E principalmente naquela época de 80, era mais rígida ainda, né? Tinha aquela rigidez que até hoje não tem mais na Deus é Amor, mas naquela época tinha coisas que era bem, podemos dizer que era um pecado muito grave. O que, por exemplo, que você pode lembrar daquela época? A Igreja Deus e Amor é uma igreja que trouxe para mim bastante espiritualidade, sabe? De levar o seu relacionamento com Deus de maneira séria, né? Foi isso que a gente aprendeu. A gente aprendeu também a orar. Deus é Amor, uma das características dela e do povo que lá ainda está é oração, né? São pessoas que estão diariamente conectadas com Deus. Então, uma qualidade da Deus é Amor é a oração, né? Também é uma igreja rígida, né? A igreja rígida, uma igreja que não se mistura com política, não se mistura. Tem aquele patrimônio que a gente vê lá na Baixada do Glicério, aquele patrimônio enorme, sem R$1 da política. E isso eu acho sensacional, né? E é uma igreja bastante compromissada com Deus, sabe? E é isso que eu tenho aprendido, isso que eu trouxe de lá, né? Então, graças a Deus, eu louvo a Deus por ter passado por lá. Sua mãe ainda hoje é da Deus e Amor? Sim. Até hoje ela ainda congrega congrega Deus e Amor. Pai,
Eu já ouvi falar que na época de 80, 90, até assistir televisão era um pecado, né? Era proibido. Sim, o pessoal da minha época, o pessoal hoje adulto, tem tudo referência de desenho. Eu não tenho. Eu não tive televisão. Você não teve desenho que assistia na época? Na década de 90, por exemplo, eu não tenho. Quando que você veio assistir televisão, Vixe, desenho? eu já era, acho que já era adolescente. Você se lembra de algum desenho da sua infância? Não, assim, porque eu não tinha muito contato. Tanto que hoje eu vivo tranquilamente sem TV. A minha Não te vida faz falta. A minha vida é mais no YouTube, eu vejo mais coisas no YouTube do que TV mesmo. Eu não... E era verdade que naquela época as mulheres que se depilavam também eram tidas como pecadoras? Olha, tem muito mito, né? Muito mito. Normalmente quem está de fora inventa muita coisa, né? Sei. E aí você tinha muitas igrejas ali crescendo no mesmo período, então você cria mitos para valorizar o seu lado e dizer que o outro lado é ruim, né? Exageros e pessoas extremistas tem em todo lugar, né? Entendeu? Vai ter lugar que tem um monte de gente dizendo eu vou fazer isso porque isso agrada a Deus, ainda que Deus não tenha dito nada, entende? Então deve ter, eu não conheço nenhuma que tenha sido, mas de fato as irmãs não se depilavam perna lá, né? Aí outras coisas eu não posso dizer que eu não tenho contato, mas o que era possível ver, não. Tá bom, mas aí você cresceu na Deus e Amor. Seu ministério começou na Deus e Amor? Sim. Com quantos anos começou seu ministério da administração das pregações que você já trazia na igreja? Eu comecei a pregar nos anos 90, finalzinho dos anos 90, 1998. 98 eu preguei, a primeira vez que eu preguei foi em cima de um caixote, eles colocaram, antigamente, é isso que me faz falta hoje de ver, né? Antigamente tinha muito pequeno pregador. Os pregadores mirim. Pregador mirim, entendeu? Na Deus e Amor a gente chamava de pequeno pregador, né? E eu pregava já no meu banheiro, eu já pregava minha mãe era dirigente de consagrações, de ciclo de oração na Deus e Amor, então ela fazia toda essa redondeza aqui, São Miguel, Itaim e tal, ajudando as igrejas, né? A igreja que estava meio fraquinha ali na consagração, ela ia e tal, me levava. Minha mãe nunca aceitou que a gente ficasse em casa tendo culto. Eu não quero ir, vai. Tem essa. Não tem escolha. Não. Ou vai. Não vai. Já chegou alguma vez de você relutar? Não. Que a paraibana ali não dá espaço. Era ir e ponto final. E ponto final. Não tem essa, não quero. Você está na minha casa, por que você não quer? Vai. Entendeu? E eu louvo a Deus por isso. Porque eu penso assim, entendeu? Você tem que ensinar o caminho, né? E foi assim que ela me ensinou. E aí eu já pregava nas consagrações. Com quantos anos? Bom, eu dato 98 porque foi o primeiro dia que me deram um microfone, igreja lotada, eu em cima de um caixote, para dar a altura da tribuna, e eu olho aquele povo lá embaixo, igreja lotada, tinha muita criança, porque era 12 de outubro, tinha muito dia das crianças, tinha muita criança e tal, não sei o que, mas a igreja estava lotada de adulto também. E eu olho para aquilo ali e digo, no meio da mensagem assim, criança, mas já sabia o que eu queria, no meio da mensagem assim, eu paro, olho para as pessoas assim, e sabe aquela sensação de que eu nasci para isso? É isso, eu não sei jogar bola, faço uns golzinhos, mas não sei jogar bola, não sei jogar videogame, não tinha televisão em casa, enfim. Não tive Play 1, Play 2, essas coisas eu não tenho. Adoro o Play 2, mas não tive e tal. Então não sou bom nessas coisas, agora eu sou chamado para pregar, entendeu? Então, e aí naquele momento eu percebi que aquilo que eu ia fazer, entende? Mas aí, anterior a isso, eu já pregava, dava uma palavrinha ali nas consagrações da minha mãe. Eu sou uma criança que nasci e cresci já no meio ali, e como minha mãe era bem ativa, tinha um negócio chamado comissões de visita na Deus e Amor. Essas comissões de visita eram os irmãos que pegavam no final das consagrações e iam na casa do irmão que está doente, alguém que chamava para orar.
E eu, novinho, já estava nesse meio aí, das irmãzinhas do cabelo branco, do coque e tal, eu estava nesse meio aí. Você acha que o fato da sua mãe ser dirigente do ciclo de oração contribuiu para que você começasse a pregar desde novo? Ou você acha que isso não influenciou em nada? Bom, influenciar, influenciou, porque minha mãe é analfabeta. Minha mãe é analfabeta, mas se você lê um capítulo e um versículo para ela, ela prega 1 hora, tranquilamente. E eu achava isso incrível, porque ela chegava assim, na Deus Amor não se chama dirigente do ciclo de oração. Ela é obreira, e como obreira, ela pode ajudar nas outras igrejas, e ela ajudava. Então chegava na igreja, ou numa campanha, ou nessas consagrações, ela chegava, dizia, ela não sabia ler, então a gente já era alfabetizado, eu e minhas irmãs, eu e minha irmã depois de mim, né? A Samara, inclusive ela está no Belém e tal, uma bênção, e dizia, livro tal, capítulo tal, versículo tal. Aí a gente ia lá, não tinha nada programado, nada agendado, a gente ia lá, lia o que ela tinha pedido, a revelação de Deus para ela do livro, versículo e capítulo, a gente lia e ela pregava tranquilamente. Qual é o nome da sua mãe? Joana. Joana, queremos te entrevistar aqui, viu? Então, essa dona Joana trouxe esse menino Samuel. Você era introvertido na sua infância? Eu sou tímido, ninguém acredita Até nisso. hoje. Ninguém acredita nisso. Mas então, trouxe aquele menino introvertido a ser capacitado a ministrar numa igreja lotada. Não, eu olhava ela e eu achava isso incrível. Você tinha ela como referência? Sim, tinha ela como referência. Quando eu vou pregar, o convite da pregação, eu pregava no meu banheiro, dava uma palavrinha, não era nem palavra, eu li um versículo e tal, lá nas consagrações. Eu tô na frente de uma igreja que a gente tinha ali, na Assis Ribeiro, tinha uma Deus de Amor, pequenininha, quem é da região sabe, ali perto da Cisper. Não, perto da Cisper não. Depois do metrô, depois da estação de trem do Hermelino. Tinha uma igrejinha ali pequena, Deus e Amor, e eu tava de frente para ela, tava lotada, eu tava na parte de fora, desde sempre eu andei de terno, sempre terninho ali e tal, minha mãe vestia de terno e tal. E aí chegou um irmão e disse, você prega? Aí na minha cabeça, eu trazia uma palavrinha lá no círculo de oração. Eu pregava dentro do meu banheiro. Eu disse para ele, prego. Ele falou, dia 12, eu vou estar aqui tal hora e tal, para te pegar e te levar na minha igreja para pregar. Você prega lá? Falei, prego. E é isso. Eu já tinha dado a palavra para ele, simplesmente falei para minha mãe, o irmão me chamou para pregar na igreja dele. Pregar o quê? Meu Deus. Enfim. Aí essa preocupação dela? Não, eu, você na minha cabeça, isso? pregar o quê e tal. Mas tinha dado a palavra para ele, ela falou, não, tudo bem, eu te levar. E me levou, eu tava lá e tal, ele pegou, a gente atravessou a passarela ali, de frente para a igreja, na comunidade do Queralux, e tinha uma igrejinha nossa ali. E foi lá que eu comecei a primeira vez que eu preguei. Bacana, então você começou na Deus e Amor, foi uma ministração bacana. E quanto tempo você ficou na Deus e Amor? Eu fiquei na Deus e Amor até os 18 anos. E de lá você foi para onde? Aí de lá eu fui pro Brás. Ministério do Brás. Aí a ministração era a mesma ou você sentiu uma diferença, uma mudada no Ministério da Pregação? Não senti muita diferença não, porque aí eu confesso um pecado, né? Porque mesmo na Deus e Amor não podia pregar em outras igrejas. Eu não sei como é que tá agora, mas não podia. Isso era a doutrina dele, só podia pregar na Deus e Amor. Tinha essa proibição. Não lembro se tinha no regulamento interno isso, mas era uma cultura ali de que não podia. Bom, outras igrejas fazem assim também, né? Eu não quero citar a denominação, mas tem outra que faz a mesma coisa. Ainda nos dias atuais. Que faz, enfim. Preferencialmente chame gente daqui, entendeu? Enfim. E tinha essa cultura, mas eu já pregava. Eu pregava em outras igrejas, o pessoal sabia e tal, não sei o que, eu pregava. Então eu não senti muito a saída, né? Eu saio porque eu
eu queria ter um programa de rádio numa rádio comunitária que tinha aqui no União de Vila Nova. Bom, ela pegava aqui dentro, né? Ela era fora. E eu acertei o programa, paguei o horário e coisa e tal, e comecei a pregar. Quando eles souberam que eu estava pregando, o dirigente chega e, ó, a igreja tem uma rádio. A igreja tem uma rádio, você não... Isso a Deus é amor. Não. Eu não posso dizer que a Deus é Amor. A Deus é Amor tem uma rádio, mas eu não posso dizer que há Deus é Amor na figura do dirigente, que lá não tem pastor. Né? Lá são dirigentes de congregações. Ele chegou para mim e me proibiu. E eu já estava meio desgostoso com essa ideia de estar pregando em outras igrejas, meio que desobedecendo, porque eu acho o seguinte: se você está num ambiente, você tem que seguir as regras do ambiente. Se você não está feliz com essas regras, se mude você. Simples assim. E eu já estava descontente com essa atitude que eu estava pregando em outros lugares e coisa e tal. Eu já estava bem falado entre as pessoas ali das outras igrejas e tal. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, tô saindo fora. Né? E aí saí, ela acho que me entende até hoje, né? Gostaria que eu estivesse lá e tal. Mas é assim que coisa toca. Aí fiquei 1 ano no Brás. Foi quando eu gravei meu DVD, tem um Você DVD chegou a gravar um DVD de ministração? Tem um Tem no DVD. YouTube? Não, no YouTube não tem. Por que você não quis colocar? Não, isso é antigo. Isso é de que ano? Ah, não lembro, rapaz. Pior que eu não lembro. A mensagem foi tão mal apresentada para a igreja, na minha opinião. Eu tenho até vontade de gravar em um outro momento, com o mesmo texto. Né? Eu não consegui aplicar, fiquei nervoso. Isso e foi tal. na Debrais. Na Debrais, na sede aqui na rua Servaia. E você chegou a vender quantas cópias? Olha, eu vendi muitas cópias, porque a gente fez 2 tiragens. Primeira tiragem da MD Produções, eu acho que existe ainda essa produtora, era a produtora que fazia todas as gravações do pessoal na época, né? Somente aqui na Debrais, sede ali regional do União de Vila Nova e tal. E, inclusive queria deixar um agradecimento ao pastor William, né, que foi quem me fez o convite para o dia, para estar ministrando lá. Pastor William, queremos te entrevistar também, viu? Ele é uma bênção. E aí, gravei o DVD lá e tal, não sei o que, a gente fez uma primeira tiragem, que são 100 cópias, depois eu fiz uma segunda tiragem ainda, e vendi as 2. E vendi caro, rapaz. Vendia R$20 cada DVD. Coitado dos irmãos. Eu acho que eles compraram para me ajudar e quando eles souberam do valor, eles disseram, mas já deu uma palavra. Bom, então, DVD. Ah, sim. Mas foi isso. Aí gravei. Aí depois desse 1 ano, né? Eu saí, fiquei em alguns ministérios pequenos e coisa e tal. Você saiu da Debrais e chegou a congregar em outros ministérios próprios. Independentes e tal. Porque você sair da Deus de Amor, que tem um ritmo, e você ir para Debrais, é um choque de cultura muito grande, né? E aí não me adequei ao ambiente, coisa e tal, mas prego ainda na Debrais. Bom, hoje em dia eu prego onde os amigos me chamam, na verdade, né? Mas na Debrais tenho amigos e uma das melhores ministrações que eu tenho na vida foi na Debrais. Lá no Guaianazes, eu esqueci o nome da vila no Guaianazes. Pastora não, evangelista Rideilda na época me chamou para ministrar lá um dia de 7 de setembro, consagração. E além do ambiente estar preparado ali, que é o meu começo, a minha raiz de começar pregando em consagrações e coisa e tal, aquele dia eu cheguei com um texto de 20 minutos, deu 45, 50 minutos e eu queria pregar mais. Aquele dia que você fala, eu não quero que esse culto acabe, entende? E é uma das melhores memórias que eu tenho pregando. Então prego e coisa e tal, mas foi um choque de cultura. E aí eu saí, fiquei em alguns ministérios próprios, só que você, de ministério grande, você não se adapta muito fácil em ministério próprio, que são ministérios menores, né?
no sentido de tamanho, de igreja, coisa e tal, de galera e tal, não sei o quê. E isso tudo no ambiente pentecostal, né? E aí eu não vou me adaptando, aí eu encontro o Belém. Da Debrais, então, você saiu para ministérios próprios. Uhum. Passou por quantos, você sabe? Uns dois ou três no máximo. Pequenos, sabe, pequenos. E foi pro Belém. Sim. Aí o Belém foi seu último ministério antes do atual. Sim, sim. E qual foi sua experiência no Belém? O Belém é uma igreja que era bem parecida com a minha, né? A Deus de Amor. Bem parecida, mas claro, tem suas diferenças também, mas era mais ou menos o ritmo que eu tinha na Deus Amor, entendeu? Uma igreja mais conservadora do que o normal, né, e coisa e tal. É uma igreja que não tem tantas, não é histriônica, não tem tanta novidade assim, né? E aí foi o lugar que eu fui me adaptando. De primeiro eu não queria ir, né? Uma semana antes de ir pro Belém, eu conversando com os meus amigos, essa igreja de fariseu, coisa e tal, nunca que eu vou pra essa igreja. Aí, outro dia, alguém me convidou, não sei o que foi, fui parar no Belém, ali na 2, aqui no União de Vila Nova, a congregação 2, que a União de Vila Nova tem 3 congregações, né? Belém 1, Belém 2 e Belém 3. Estava ali na 2, e aí que começa os hinos da harpa, que se olha assim para a nave da igreja, tá todo mundo cantando ali o hino da harpa. Nossa, eu falei, não, aqui é meu lugar, né? E aí Você se sentiu em casa, lembrou do Deus Amor. Isso, me senti em casa, coisa e tal. E aí fiquei por lá um bom tempo. Peguei alguns pastores abençoados, graças a Deus. Tem alguns que você lembra? O pastor Lucimário Tenório. A maior referência que eu tenho do período que eu fiquei lá é o pastor Lucimário Tenório, um pastor. É difícil você encontrar um pastor que seja administrador e pregador, né? Eu até dou esse conselho. Se você é um pastor administrador, vai nessa, que Deus te abençoe, né? Administre a sua igreja e abra espaço para os seus obreiros pregadores pregar. Se essa não é a sua, não queira fazer as duas, entendeu? Presta atenção, olha para aquela câmera e dê esse conselho aos pastores, por gentileza. Esse atrevido conselho, porque eu não sou nada, né? Mas é o que eu tenho observado. Se às vezes, o Igor, a pessoa ela é pregadora, né? Só que ela quer ser cantora também. Eu aconselho, Deus pode dar, inclusive na nossa igreja nós temos, né, pregadores e cantores, a pessoa tem esse dom, maravilha, glória a Deus, mas a maioria não tem. Então se você é pregador, prega, velho, não queira inventar moda, entendeu? Prega, se empenhe naquilo, leia a Bíblia. Se você é cantor, ensaie. Quantas vezes for preciso, ensaie, né, melhore, vai para uma aula de canto e tal, maravilha. Entendeu? Não queira fazer os dois. Entende? Não queira cruzar e cabecear, porque não vai dar certo. Entende? É claro que tem gente que tem essa habilidade, mas nem todos terão. Entendeu? E esse é o que eu vejo, né? Com relação, até acho meio prepotente dar conselho para pastor. Mas é o que eu observo. Se você é um pastor administrador e você tem obreiros que pregam ali, dá bola para os meninos. Entendeu? Glória a Deus. Se você é um pregador administrador, pregador, se você é um pastor pregador, Deus vai colocar com certeza um segundo do seu lado que ele é um bom administrador. Dá bola para ele. Entendeu? Muitos não... Estava até conversando com um companheiro, pastor do Belém, inclusive, domingo agora, e a gente estava conversando isso na mesa, né? Não adianta você querer cruzar, cabecear, fazer o gol, tudo sozinho, irmão, porque vai dar ruim. Deus coloca sempre um Arão na nossa vida, varão. Deus sempre coloca uma pessoa para nos orientar. O que a gente não pode ter é orgulho.
Porque veja, se eu sou o pastor instituído naquela congregação, é o meu nome que está na sede. Entendeu? Eu passar a bola para um pastor, um segundo pastor, né? O pastor auxiliar ali, para ele administrar a igreja no sentido das finanças e coisa e tal, e ele me passar só o relatório, porque eu sou um pastor pregador, ótimo, o meu nome é o que está na sede, mas ele está resolvendo o meu problema ali, entendeu? Então, às vezes, o rapaz não quer, por exemplo, passar a bola para os meninos pregadores ali da igreja dele, ele sendo um pastor administrador, porque ele acha que a fama dos meninos vão subir e na sede vão chamar, vai ser o nome dos meninos lá, essas picuinhas de igreja, entende? Não, entendeu? Impulsiona as pessoas. Deus sempre vai colocar do nosso lado um Arão. Se você tem chamada, se você tem propósito de Deus, se Deus te chamou para o santo ministério, Ele vai colocar alguém para te ajudar. Ponto. É isso. Antes de entrarmos na questão das suas ministrações atuais e do ministério atual que você congrega, vamos para um rápido intervalo e logo voltamos com essa novidade aí, essa intrigação das suas ministrações atuais. Já já nós voltamos, tá bom? Estamos de volta com o Emporiano, com o Igor Santos. E agora, Samuel, queremos falar sobre a atualidade. Ótimo, maravilha. Sobre as suas ministrações atuais, que mudou, e muito, certo? Não acho. Você não acha que mudou? Não. Você vê as ministrações antigas, você acha que é a mesma de hoje? É porque eu tinha uns 15 anos, eu lembro exatamente desse dia. Eu estava fazendo, eu não gosto, na Deus e Amor tinha umas campanhas, né? Deus e Amor tem culto todo dia. Todo dia? Todo dia tem culto. E para ter gente para pregar em todo dia, fica difícil. Então lá eles fazem campanhas. Eu acho que tem até hoje. Aí você era convidado para ir pregar na igreja de alguém, esse alguém já te chamava para fazer uma campanha, e aí você tinha a possibilidade de fazer campanha de 3 dias, de 7 dias, de 21 dias. Nossa. Ou seja, durante 21 quartas-feiras você vai naquele lugar e prega. Entendeu? Quem dirigia as campanhas era o mesmo que ministrava. Sim, porque lá na Deus e Amor, a liturgia da Deus e Amor, são 2 partes o culto. Eles chamam de primeira parte a oração, a leitura da palavra, as oportunidades, e a segunda parte é a pregação. E no final da pregação, normalmente tem a parte da revelação, né? Que são as profecias, entendeu? Então, normalmente, quem prega tem o dom de profecia, né? Lá. E aí, eu só fazia a segunda parte porque é o que eu sei fazer, pregar. Né? Às vezes eu ajudo nas chamadas para fora, ali no começo, né? Mas eu sou péssimo. Se você vê as gravações da igreja, a live da igreja lá, eu sou péssimo. Fazendo a primeira parte é mais fácil para ajudar, que é isso, né? Estamos ali, enfim. E lá, eu lembro exatamente desse dia, porque eu tinha escolhido, nessa igreja, eu nunca tinha feito 21, porque eu achava muito, eu só fazia 3 dias de campanha em cada lugar. Aí esse dia, eu vi a necessidade da igreja, eu aceitei fazer os 21. E depois que eu aceitei fazer os 21, eu fiquei maluco, eu falei, como é que eu vou ter 21 mensagens para esse lugar, o pessoal vai enjoar de mim? Porque eu sempre preguei ensino, assim. Sempre foi ensino, assim. A minha é essa, eu queria ser avivalista, gritar, muito embora eu grite, mas que nem os avivalistas faziam, né? E no final da frase, eu queria isso, mas eu não tenho pulmão para isso, então... Mas se pegar algumas mensagens suas de 2, 3 anos atrás, não é as mesmas de hoje. Algumas coisas mudaram. É mesmo. Até posso dizer, a eloquência mudou um pouco. Não. Os tons, você acha que é a mesma, coisa? É a mesma coisa. Não mudou nada. Não mudou nada. Vê só. Aí, eu tô lá, nessa sequência de pregações, de campanha, de ir lá toda semana e tal. E eu percebi, e eu li as mensagens, eu sempre tive problema com interpretação de texto.
Então eu sempre tive que ler o texto que eu vou pregar mais de uma vez para entender, entendeu? E isso foi gerando gosto pela leitura, tanto que eu me considero um exegeta, mesmo sem ter teologia, né? Eu me considero um exegeta, ou seja, aquele cara que está preocupado com a interpretação bíblica, enfim. E aí eu comecei a entender os textos que eu pregava, a vida inteira eu comecei a entender diferente. Aquilo foi criando conflito em mim e tal, e eu percebia que a mensagem que eu trazia não era algo que o povo queria ouvir. Isso com 14, 15 anos, nessa campanha que eu estava com responsabilidade lá naquela igreja. Inclusive, lembrei agora, era a mesma igreja na que eu comecei a me dar a oportunidade de falar alguma coisinha lá da minha mãe. Era o mesmo ministério? Não, era o mesmo ministério, mas era a mesma congregação. Essa congregação fica lá na Coab 2, de frente para a Coab 2, nem tem ela mais, mas tinha, de frente para os prédios da Coab, ali no Goianazes, tinha essa congregação. Foi lá que minha mãe foi ajudar lá no começo, e lá com 15 anos, já pregava desde os 8, que eu comecei a entender a coisa diferente. E tal, não sei o quê, e eu via que aquilo que eu pregava não era aceito, não era algo que não aceito de alguém vir retrucar, mas aceito de alguém, das pessoas quererem ouvir, não era algo que eu ensino. Você olhava pelas expressões das pessoas? Porque lá é uma igreja muito avivada, né? Então você é treinado a pregar, e no final da frase você sobe mais o tom para você receber o aplauso e a glorificação. A Deus, no caso, né? Glória a Deus, aleluia e aplauso. Você entendeu? E aí você percebia que não vinha tanto com relação aos outros que pregavam, né? Eu vi isso. E aí mas aí eu fiquei nesse conflito e tal, não sei o quê. Esse conflito foi até depois que eu saí da Deus de Amor e tal, não sei o quê, que eu cheguei no Belém e tal, porque eu entendi o seguinte: o que eu tenho de idade, os caras que pregam têm de ministério, pô. Qual é a chance de eu estar certo e esses caras estar errados? Nenhuma. E tal. E eu ficava com isso pra mim. Eu era fã de Silas Malafaia e Marco Feliciano. Era fã desses dois caras. Não é mais? Claro. Agora, graças a Deus, eu tenho um cérebro na minha cabeça. Ô Samuel, você falou sobre exegese e você falou que não tem teologia. Eu vi o anel no seu dedo, para mim era o anel de formação teológica. Eu posso ver? Não, pode. Não tenho teologia, graças a Deus. Vou morrer sem ter teologia. Você é contra a teologia? Cara, começa pelo nome, né, meu? O anel é bacana. Não é anel de teologia? Não. É um anel com a águia em cima. E por que você usa esse anel? Tem um motivo, uma explicação? Porque eu acho ele bonito, pô. Só por isso. Porque o meu animal gostou e comprou. Porque o meu animal preferido é a formiga. E o que você tem a dizer sobre a teologia? Não, então, já começa pelo nome, né, meu? Começa pelo nome. É o estudo sobre Deus. Já começa pelo nome. O atrevimento do ser humano em entender Deus. Aí, eles dizem, não, mas veja bem, não é um estudo sobre Deus, é só o nome. Mas a nossa intenção é estudar a palavra de Deus. Mas se você for pegar bem, o que é a teologia? A teologia é alguém que leu a Bíblia, interpretou aquilo e disse, olha, eu acho que é assim. O cara que fez, ele tem um cérebro como eu tenho. Ele sabe ler como eu sei ler. Por que eu preciso ver o que ele disse sobre o texto que eu tenho na mão? Eu não tenho a capacidade de ler e entender aquele texto? Mas é a respeito dos que se trata sobre geografia bíblica, sobre todo estudo que há em um curso teológico, você acha desnecessário? Geografia bíblica. Legal. A Bíblia, por exemplo, tem uma das aulas, uma das matérias é sobre a história, né? A Bíblia como um livro histórico. Eu esqueci qual é o nome que se dá para isso. Também pouco me importa. Né? Legal. Você olhar, saber da história, legal, maravilha.
Mas primeiro, eu não estou nem aí pro Velho Testamento. Nem aí. Para mim, se a Bíblia tivesse Mateus, Marcos, Lucas e João, estava ótimo. Entendeu? Eu sou de Jesus, pô. Eu estou interessado em saber o que Abraão fez. Muito embora eu estou trazendo um estudo na igreja sobre Abraão, né? Mas não é sobre Abraão. Podia ser sobre Joaquim. Eu acho que, por exemplo, a Bíblia é um livro histórico. Eu acho que ela tem que ser encarada assim, como um livro histórico. A Bíblia não é a palavra de Deus. Porque Deus não erra. E a Bíblia está cheia de erro. Cheia de erro. Um lugar diz que era tanto cego, no outro diz que era um cego. Isso não é erro? Ah não, mas os livros sinóticos é cada um olhando de um ângulo, um via um e o outro via 10. Ô, velho, é brincar com a nossa inteligência. Você entendeu? A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Entende? Ela contém a palavra de Deus, porque ela está cheia de erros. Agora ela tem que ser vista, na minha opinião, como um livro histórico. Entendeu? Olha, existiu esse povo, o povo de Israel, foi assim que eles começaram até chegar em Israel que é hoje. Estado de Israel. Né? Hoje é Estado de Israel. Enfim, ela vista como um livro histórico, é bem-vindo uma matéria sobre a história. Legal, maravilha. Você entendeu? Geografia, quer falar de geografia? Beleza, fala de geografia. Quanto que mede um côvado? Nem sei se isso entra em geografia, mas quanto é que mede um côvado e coisa e tal? Legal, maravilha. Agora, quando você faz a pneumatologia, o estudo sobre o Espírito Santo, foi alguém que leu, interpretou aquilo daquela forma, e aí os bobo alegre olham aquilo e diz: ah, legal, é assim então. Não, eu leio a Bíblia e eu sou capaz de interpretá-la, porque eu sou inteligente. Isso te fez perder o gosto, o prazer de ouvir o Silas Malafaia, o Marcos Feliciano? Não, pô. Então, tava falando do Silas Malafaia, eu era fã desses dois caras, né? Aí eu tô na internet lá, aí eu vejo um velhinho barbudo falando mal desses caras. Sentando a lenha neles. O Caio Fábio, reverendo Caio Fábio, ex-reverendo lá da presbiteriana. Sentando a madeira nesses caras. E o reverendo Caio Fábio falava deles. Eu era fã, imagina o meu coraçãozinho de fã. Eu falei, rapaz, olha que esse cara tá falando dos meus ídolos, né? Aí, no meio do que ele estava falando, eu sentia a verdade naquilo que ele estava falando. Mesmo no meu coração de fã querendo rebater, eu sentia a verdade no que ele estava falando. Então houve um confronto nesse momento. Sim. Aí eu fui vendo mais coisas dele sentando o cacete em outras personalidades da igreja e tal. E eu fui me aprofundando mais nele, e descobri o lado de ensino que ele tem sobre a palavra, né? Para minha surpresa, era exatamente aquilo que eu estava entendendo a partir dos 15, 14 anos, que eu guardava para mim, e já no Belém eu conflitava de... Foi no Belém já? Sim. Não, antes do Belém, antes da ida para o Belém. Aquilo que eu conflitava dentro de mim. Esse cara falava as mesmas coisas que eu pensava a respeito do texto, né? E melhor, não era só ele tinha uma galera com ele em Brasília, que é o Caminho da Graça, né? Um grupo que ele tem em Brasília, ele mora lá e tal, não sei o que. Aí eu me animei, porque desde essa campanha que eu faço na Deus e Amor, que eu vou entendendo a coisa diferente, eu vou jogando pouco dela, e depois e o resto do texto eu falava o que eles estavam acostumados a ouvir. Jogava evangelho, ou seja, dava aquela cutucada de evangelho, trazendo o povo à consciência, você entendeu? Olha a Bíblia, lê o que você tá lendo, né? Porra, que contradição, lê o que está lendo? Sim, porque eles leem o que eles escutam o pregador falando. Você entendeu? Vou dar um exemplo
de texto que eu estava lendo esses dias. A gente lê aquele texto de João, João 4, se não estiver enganado, que era necessário passar por Samaria. Meu, o que os pregadores inventam para justificar o porquê que Jesus era necessário passar por Samaria. Por exemplo, dá 2 exemplos. Não, eles inventam um monte de coisa. Primeiro, não, era necessário porque tinha uma alma para ser salva. Não, era necessário porque ele tinha que fazer aquele caminho, porque o outro caminho que tinha para fazer era muito longe. Quando você lê o texto, tá lá no texto, Jesus estava com sede, pô. Só que ninguém nunca, provavelmente você nem sabia disso, tá lá no texto. Jesus estava com sede. Era necessário passar por Samaria porque ele estava com sede. Ele estava cansado. Está escrito cansado. Mas eles não pregam, velho. Porque eles não leem, eles pregam o que eles ouviram de outro. O que eu fiz por muito tempo. Você entendeu? A maioria das pregações é que a gente ouve, por exemplo, Naamã. O pessoal senta o cacete na mão, pô. Senta o cacete na mão. Tem hino dizendo que Naamã é orgulhoso. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar como Naamã no seu poder. Só que quando você pega o texto de Naamã para ler, você não consegue ver o Naamã orgulhoso. Não consegue. Eles pegam uma frase isolada de Naamã e diz, Naamã é orgulhoso. Agora eu desafio qualquer um pegar o texto de Naamã e encontrar o Naamã orgulhoso, além daquela frase. Qual é a frase que isola que diz que Naamã é orgulhoso? Porventura não tem rio melhor em Damasco, né? Ele se recusa a dar os 7 mergulhos no Jordão, dizendo ele que tinha rio melhor na terra dele para ele se banhar, entendeu? Só que se você ler o texto inteiro, inclusive eu já preguei na Chamados para Fora, lá quando a gente tinha congregação no La Pena, eu preguei lá sobre isso. Eu tenho ela gravada e tal, ela não tem mais na página da igreja, mas eu tenho ela gravada e estou procurando um editor de vídeo para jogar no meu canal, fazer uma coisa bem bonitinha. Inclusive as séries de mensagens que a gente tem, já está quase completando 30 mensagens. Já nós vamos falar sobre isso, inclusive. Nesses 2 anos que eu estou lá e tal, eu tenho todas elas e estou esperando um momento bom para encontrar um editor de vídeo aí e fazer uma edição bem bacaninha e jogar elas. Eu tenho Você essa mensagem. que trabalha com edição de vídeo, com essas coisas, procura o Samuel, viu? Tem serviço para vocês. Me procura. Enfim, e aí que eu descobri o Caio Fábio, fui aprender muito mais ainda, né? Porque ele ele lê o texto, olha o que está aqui escrito. Aí eu tive a liberdade no espírito de dizer, cara, é isso, né? É isso, vou pregar isso, e aí, desde então é confronto. Não quero te diminuir como meu ouvinte. Inclusive lá na igreja, quando eu começo a pregar, eu digo, senhoras e senhores, noiva do Cordeiro, de fato, eu acredito que aquelas pessoas que estão ali de frente de mim são noivas do Cordeiro. Esse é um bordão que você usa? Sim. Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro. E aí começa. Você entendeu? De fato, eu respeito as pessoas que estão ali. Você entendeu? De fato, eu acredito que elas são a noiva do Cordeiro e que eu estou tendo a oportunidade de ministrar para elas. Então eu tenho que ministrar, não emocionalismo. Eu não tenho que ministrar, se Jesus está no barco, Jesus acalma a tempestade. O Deus de milagre. Não, velho, não é isso. Não, velho. O que é que tem por trás desse milagre que Jesus queria ensinar para você? Você não veio aqui para ouvir que tudo vai dar certo. Você tem que ouvir que no mundo tereis aflições. Vamos ser maduros? Ser homem de Deus? Vamos ser mulher de Deus? Vamos. No mundo tereis aflições. Vírgula. Mas tem de bom ânimo. Entendeu? É trazer consciência para o povo. Então, desde então, fui para cima e tal. Em todo lugar que eu passei, quem me ouviu no Belém, quem me ouviu no Brás, quem me ouviu em todos os lugares, sabe que a mensagem é essa e não tem curva, varão. Porque Jesus não tinha. Se a igreja começar a ler os evangelhos,
ela vai perceber que Jesus não tinha meia palavra com ele, pô. Ah, não, estão indo embora, não sei se eu vou, não sei. Que aí vai embora, pô. Jesus era assim, entendeu? Ou faz um milagre, a mulher enchendo o saco dele lá, faz um milagre por mim, coisa e tal. Ele olha para a mulher e diz, não é lícito que eu jogue o pão aos cachorros. E aí? Ué, que agressivo. Imagine se eu fosse pregar nesse tom para a igreja do mimimi de hoje. Nossa, tá bem. E há muitas interpretações, né? O porquê Jesus chama aquela moça de Então, cachorro, voltamos para a tal da interpretação. Cara, eu já vi o nego falar sobre a cana trilhada pregando sobre etanol. Eu vi, velho. O cara foi pro etanol para falar de cana, meu irmão. Você entendeu? Um dos tópicos do cara era etanol. Então, velho, pregador viaja. Agora, o que você não pode é fugir do texto. Ah, mas Flávio Joséfo disse isso. Dane-se Flávio Joséfo. Dane-se Flávio Joséfo. Eu não quero saber o que Flávio Joséfo acha. Não quero. Eu quero saber o que Jesus acha. Ah, mas Paulo disse isso. Mas Jesus também falava isso que Paulo está dizendo? Ótimo. Acabou. Então estamos com Paulo. Ah, mas Paulo falou um negócio aqui que Jesus não fazia, que Jesus não concordava. Então, Paulo não entra. Entendeu? Há algo que Paulo fala que Jesus não fala que você descarta na Bíblia? Poxa. Paulo diz que as mulheres têm que ficar caladas. Cadê a igreja que segue a Bíblia como a palavra de Deus? Eu posso considerar isso a palavra de Deus? Deus concorda então que as mulheres têm que ficar caladas? Na igreja? A Bíblia não é a palavra de Deus? Não está na Bíblia Paulo dizendo isso? Que as mulheres devem ficar caladas na igreja? E Jesus? Como é que Jesus, no ministério dele, ele lidava com as mulheres? Com protagonismo, pô. Com protagonismo. Toda vez que ele tinha chance de colocar uma mulher ali para dar destaque para ele, ele dava. Olha o jeito que ele tratava as mulheres. Essa daí tomou uma pedrada, mas não era o modus operandi de Jesus com as mulheres, né? Jesus tinha um tratamento com as mulheres. Então, como é que Jesus tratava as mulheres? É como eu tenho que tratar. Dando visibilidade para elas no culto. Então hoje, Samuel, você congrega, você passou pela Deus e Amor, onde você começou, passou pelo Ministério da Debrais, passou por 2 ministérios próprios. Você lembra o nome dos 2 ministérios? Não. 2 ministérios pequenos, né? Foi para o Belém e hoje você se congrega onde? Hoje eu estou me reunindo lá na comunidade Chamados para Fora, aqui na União de Vila Nova. Que é a famosa igreja Da Parede Preta. da Parede Preta. Inclusive tem mais na União de Vila Nova, né? Queria mandar a paz também para os irmãos da União Church, né? Pastor abençoado que está lá, né? Família abençoada também, né? Pastor Edivelton, uma bênção na casa de Deus. Queria mandar também a paz, né? Pastor Ricardo da União Church não, da Tsunami Church, né? Também está com a gente a mesma visão. Que Deus abençoe a casa dele, a família. Enfim, e estou lá com o pastor Rafael, né? Há 2 anos já. Eu cheguei lá para não pregar, pô. A sua intenção de ir para lá é para parar de ministrar? Era para me esconder, pô. Porque eu sou petista, né? Mas por que você acha que a igreja da Parede Preta, a comunidade, não era um perfil que você poderia entrar com a administração? Não. Por que você chegou com essa opinião de eu vou para lá para não pregar? Por que eu vou para lá para não pregar? Porque eu sou petista, né, pô? E eu exponho minhas ideias na internet bem antes do excrementíssimo ex-presidente assumir a presidência ou aparecer, né? Eu falo de política desde sempre nas minhas redes sociais e tal. Se for buscar 2015, 2014, 2013, eu estou falando de política. E aí virou um crime ser petista, né? Dentro do cenário da igreja. Eu sou cancelado hoje.
dentro do cenário evangélico. Você fala de política nas suas ministrações? Não, claro que não, evidente que não, eu falo do evangelho. Agora, se o evangelho é a antítese, é o contrário do que a igreja escolheu como posição política, né? Se Jesus é totalmente contrário do que eles estão seguindo, aí o problema não é meu. Eu prego evangelho, não cito político, não cito. Já falei algumas vezes, né, diretamente sobre em alguma ministração, sim, lembro da que eu falei, mas não é a tônica da minha mensagem. Mas nas redes sociais eu sou bem ativo na política. E aí virou um crime você ser petista. Todos eles já votaram no PT. Agora não pode mais. Enfim, que não é de Deus, não é de Deus. Aí as minhas agendas que tinha bastante zeraram praticamente. Hoje eu prego nas igrejas dos amigos. Então, por entender como o jogo eu saí do Belém já desgastado com isso e falei, não vou pregar mais, entendeu? Vou ficar quietinho no meu canto, cantando as minhas musiquinhas e já era. Porque o que acontece? Na pandemia, eu não congreguei na pandemia. Na pandemia eu fiquei em casa os 2 anos, né? Foi no começo de 2020 que eu fui para alguns cultos e coisa e tal, ali quando tinha passado um ano já, mas depois peguei Covid e já voltei para recluso de novo. O que é que eu descobri? Eu descobri que eu não preciso da igreja para ter o meu relacionamento com Deus. Não. Eu passei 2 anos sem ir para a igreja e fazendo as mesmas coisas que eu faço, pô. Seguindo os mesmos pensamentos que eu tenho. Você entendeu? Fazendo a minha vida certinha ali, orando, lendo a Bíblia, jejuando, tá tudo certo. Aí, o cara que passou a vida inteira na igreja se libertou do sistema nesses 2 anos de pandemia. Entendeu? Aquele cara que olhava para o sistema e olhava para o evangelho e dizia, isso aqui é água e óleo. Você entendeu? Mas não conseguia sair, não conseguia se desprender. Ali, naqueles 2 anos, me desprendi. E aí, quando eu saio do Belém, eu decidi sair do Belém, né? Depois da pandemia. Aí fiquei por ali, né? Sem congregar e tal. E no trabalho eu vi as lives da Chamados para Fora. Começou a aparecer no meu Facebook. O pastor Rafael me adicionou, e beleza, e coisa e tal, e eu acho que até por isso acabou vindo as lives da igreja no meu Facebook, eu estava assistindo, no trabalho lá dia de domingo eu estava assistindo, e na semana também e tal, e aí eu gostei e tal, fui algumas vezes lá, depois sentei com ele para conversar, né, qual que era a visão da igreja, a gente teve um tempo de mesa lá, a gente trocou uma ideia boa, gostei da ideia dele, né, de ter começado assembleia e depois virado comunidade, gostei dessa transformação, falei, poxa, é isso, entendeu? Porque eu já queria ir para uma igreja de comunidade, meu sonho era pregar de calçadinhos e camiseta polo, pô. Tipo o pastor Isaías do Tabernáculo Brasil para Cristo ali na Jacuí. E em outras igrejas não tem essa aceitação de pregar? Não, e eu também não tinha coragem, né? Porque você tem toda a liturgia, né? Eu sou um cara respeitador, eu não gosto de quebrar o que os caras estão vivendo lá, entendeu? Se eu tô ali no meio, é isso. Então, eu queria e tal, eu já queria ir para uma igreja de comunidade. E tem a da minha irmã, que fica aqui fora, que é fora da vila, que é a congregacional. Lá eles é uma congregacional, mas eles são mais comunidade. Só que eu não queria ir para uma igreja fora, entendeu? Não que lá ocorra isso, mas normalmente igreja fora é gente que não vive a sua mesma realidade financeira e coisa e tal, banda de playboy e coisa e tal. Eu não queria. Eu queria que esse estilo de comunidade viesse aqui para dentro da vila. E quando eu vejo, caiu no meu colo ali, a comunidade Chamados para Fora, e era isso, eu falei, vou para lá para ficar no meu cantinho de boa, entendeu? Tanto que eu não tinha colegagem com o pastor Rafael nem nada e tal. Ele me conhecia, eu conhecia ele de ver, né, e tal, mas não tinha colegagem. E aí a gente conversou, não sei o que, eu gostei da ideia, mas mesmo assim fiquei na minha. Falei, não, vou ficar aqui. E tô ali na minha e tal, e tô congregando lá, ele chama para ministrar. E a gente tá lá 2 anos já. Falando em ministrações, hoje você ministra por séries. Você faz um tema, você pega uma base da Bíblia, e usa ela em várias mensagens como se fossem séries
e capítulos. É mais ou menos isso? Sim, sim. Você pode explicar um pouco Sim. desse 2 anos que você tem no ministério? Sim. Qual foi essas séries que você já tem ministrado até hoje e qual está atualmente? Ó, a gente tá. A gente. Começou por onde? Ó, a gente chegou na Chamados para Fora em maio de 2024, 23, 22. Cheguei lá e tal, conversei com ele, foi as primeiras mensagens e tal. E o que é que eu decidi no meu coração, quando ele me chamou a primeira vez? Porque o que acontece? Eu estava decidido a parar de pregar, né? Parar de pregar, é isso mesmo, já fiz isso há 20 anos, pô, que eu faço isso. Então tá tranquilo, eu tô com 32 hoje, entendeu? Tô desde os 7 aí, tô mais de 20 anos na parada. E cansado, porque o povo não quer ouvir. O povo não quer, pô. O povo quer ouvir que tudo vai dar certo, que a bênção chegou, faço o desafio. O povo quer ouvir isso. O povo não quer ouvir evangelho, consciência. De você sair dali do culto com a cabeça desse tamanho dizendo, nunca ouvi isso na minha vida. O povo não quer. Mas por que nunca ouviu? Porque nunca leu. Se lesse, via. Ponto. Entendeu? Eu não prego nada de histriônico, de diferente. Não, é o que funciona. Tem alguma ministração parecida com a sua? Ou algum pregador que você viu e falou assim, poxa, esse cara ministra como eu, ou eu me baseei ministrando como esse cara? Tem algum nome que você tem referência? Então, a referência, como eu disse, né, que me deu a liberdade de pregar aquilo que eu já estava entendendo, porque eu comecei sem referência nenhuma. Porque eu estava ali, eu comecei a entender a coisa diferente, pô, lendo, né? Eu abri a Bíblia pela primeira vez, não para pregar, mas para entender. E eu fui entendendo uma coisa diferente, eu não tinha ninguém, eu fui guardando aquilo. Aí eu conheço o Caio Fábio, que ele prega a mesma coisa que eu prego, o mesmo estilo que eu prego, você entendeu? E tinha uma galera com ele, aí eu tive a liberdade de dizer, não, é isso mesmo, eu não tô ficando doido, né? Porque o meu medo é o quê? Era o quê? Tá sendo herege, pô, entendeu? Tipo, nossa, o cara tá entendendo diferente, sabe esses doidos que aparecem por aí e tal, e criam uma seita pra ele, particular e coisa e tal. Não, eu tinha pra mim, pô, o que eu tenho de idade os caras têm de ministério. Qual é a chance deles estarem errados e eu certo? Nenhuma. Só que aí eu conheço um cara que é reverendo da presbiteriana a vida inteira, muito bem chegado na Rede Globo. A Rede Globo transmitia ministrações dele de Manaus, pô, pro Brasil inteiro. Em 80, 70, por aí e tal. Um cara enorme no campo evangélico e coisa e tal. É isso. Aí eu tive coragem. Inclusive lá na Chamados para Fora, nas últimas ministrações, eu estou trazendo algumas pessoas que também foram influência para mim. Não no conteúdo, né? Mas no jeito, né? Aqueles pregadores que você olhava e dizia, poxa, é bacana o que ele prega. Na penúltima eu trouxe o pastor Elson de Assis, que tem uma mensagem mais combativa, né? É o famoso pregador do cajado. Aí eu vejo esses caras curtindo o Júnior Trovão, Ezequiel Rodrigues, eu falo, velho, vai escutar uma palavra do pastor Elson de Assis, filho. Vai ver o que é palavra, pancada, o cara sai moído, né? E trouxe a penúltima, trouxe ele. A última, que foi em janeiro, eu trouxe do pastor Yosef Akiva. Meu Deus, que capacidade, não de oratória, mas de compreensão, de exegese do texto, né? E tal. Como todo ser humano tem coisas que eu ouço e não pego para mim, mas a qualidade é sobremaneira. Gosto também do pastor Carvalho Júnior e do Adeildo Costa, acredita? Ele é um avivalista que eu gosto bastante. Hoje ele está um pouco afastado, mas é um avivalista que tem palavra, né? E eu valorizo muito isso. Avivalista, você pode berrar o quanto você quiser, velho, mas você tem palavra, você tem um rumo. Tem um pregador da nossa região aqui que eu sou fã demais, vi ele
antes de ser pregador, de ter ministério, no tecladinho ainda, né? Que ele é músico e tal, Quem? o Marinho Santana. Marinho Santana, hoje não tá mais na vila, tá morando em outra cidade aqui perto, se eu não me engano é Itapau, Suzano, mas é um avivalista, ele é um avivalista, é o penteca daqueles, né, da canela de fogo, mas tem palavra. Inclusive, Palavra. Marinho Santana, queremos te entrevistar também, viu? Enfim, esses 4 caras que eu assistia bastante e tal, mas quem foi libertador pra mim, assim, na forma de pregar, é o Caio Fábio. Caio Fábio, Ele é uma pessoa que mudou bastante. Sim, aí sobre a série de ministrações. Quando eu recebi o convite de pregar a primeira vez lá, eu dizia, poxa, eu tenho bagagem, né? Tenho bagagem, são tantos anos assim. Eu não queria pregar. Eu vim pra cá pra não pregar. Mas já que eles estão querendo que eu pregue, eu vou trazer um texto. Aí trouxe o texto de Nicodemos e tal. Daí começou a primeira série? A primeira série foi a série sobre Nicodemos, né? Do homem espiritual e o homem carnal. Você pode dar um pequeno resumo? Ali Deus está chamando Nicodemos, que era um homem religioso, era um judeu, príncipe da sinagoga. Jesus estava chamando ele para ele largar tudo e nascer de novo. Se olhar para um cara de 70 anos, mais ou menos, a idade mínima para ser do Sinédrio, 70 anos, se olhar para o cara e dizer, você é o príncipe dos fariseus, né? Você é o príncipe da classe dos estudiosos, né? Eu quero que você zere tudo isso que você aprendeu. Nasça de novo. Foi o convite. Mas ele não aceitou, como a gente sabe. E ali o trabalho, foram 4 ministrações a respeito disso, né? E aí da primeira que eu trouxe, eu gostei e falei, vou trazer de novo. Por que não? Pregar o mesmo texto de novo. Só que trazendo mais elementos, abrindo mais o texto, entendeu? Porque já que eu estava pregando ali, e eu tive a segunda oportunidade, eu não queria que fosse tipo, prego hoje aqui um texto, na manhã eu prego outro, coisa e tal. Eu poderia muito bem fazer isso. E exibir conhecimento, sabe? Porque a maioria dos textos bíblicos já preguei. E podia exibir conhecimento, mas eu disse, se a minha chamada é ensino e eu já fugi tanto dela, então me dando essa oportunidade aqui de novo, eu vou ensinar. Eu vou deixar Deus falar pela minha boca. Entendeu? Muito embora eu gosto de dizer que aquilo não é um ensino, né? É uma meditação, que a gente está meditando de fato, né? Ensinar os crentes a meditar, pô. Tem que meditar, pô. Entendeu? Tem que parar de ler a Bíblia como um jornal, pô. Tem que parar. Eu costumo dizer, leia a Bíblia para não acabar. Leia o texto para não acabar. E a gente fez 4 ministrações daquilo. Essa foi a primeira série, foi sobre Nicodemos. E qual foi a segunda? Aí depois a gente pegou o Desconstruindo o Mérito, né? Porque quando e elas são sequenciadas também. As séries também é como primeiro... Primeira temporada, segunda temporada e terceira temporada e quarta. Já estamos na 4ª temporada. Ou seja, elas também têm um caminho, né? Vai ficar mais fácil de entender. A maioria delas tem na página da igreja, mas algumas... Você que quer assistir as ministrações do Samuel, entre lá na página da igreja e você encontrará as ministrações. Facebook, Instagram, YouTube, comunidade Chamados para Fora. Vai lá, se inscreva, curta, compartilha e vai achar os conteúdos que estamos falando do Samuel. Isso, justamente. Tem algumas que não estão, mas em breve no meu canal no YouTube vai ter todas elas lá. Você já tem o nome do canal do YouTube? Já tem um canal? Não, eu tenho meu login e tal, com o meu nome, mas ainda não tenho não. Não sei se eu vou deixar só o meu nome ou se eu vou criar um login com nome diferente, enfim. A segunda tem quantos episódios? A segunda, eu até fiz uma colinha aqui, a segunda tem 5 episódios. São 5, já aumentou, essa que é a primeira. E ela vem falando sobre... Desconstruindo o Mérito. Qual é o resumo? Eu falo sobre
sobre o jovem rico, né? E a paulada que Jesus dá, né? Eu digo ali que é a segunda tentativa frustrada de Jesus, né? Jesus prega para Nicodemos, não dá certo. Jesus prega para o jovem rico, também não deu certo, né? Porque eu digo que a chave interpretativa daquele texto do jovem rico que vai até Jesus de querer comprar o céu, né? A chave interpretativa ali é o mérito, né? Então, para alcançar a vida de um homem espiritual, que é no caso Nicodemos, né? Deixar de ser o homem da religião para se tornar um homem espiritual, a ponte que liga esses dois mundos é o mérito. Porque o cara é religioso porque ele se acha merecedor da graça de Deus. Todo dia na escola dominical eles escutam que a graça é um favor imerecido. Todo domingo eles escutam, mas eles não acreditam nisso. Não acreditam. E aí, para você chegar no homem espiritual, a ponte do mérito tem que cair. Então, desconstruindo o mérito, aí a gente vai chegar no homem espiritual. Você acha que terá muitas pessoas que não são evangélicas ou que congregam em alguma denominação que serão salvas? Mas claro, pô, claro, mas claro. Deus não é o Deus dos evangélicos. Entendeu? Deus não é o Deus dos evangélicos, brasileiros, América Latina, pô. Entendeu? Deus é maior que tudo isso, cara. E o que você tem a falar para essas pessoas que hoje, quando se fala de salvação, é algo muito polêmico e é algo muito sério a se falar. Principalmente nos dias que vivemos, onde muitas pessoas apontam: você vai para o inferno, se você fazer isso você vai para o céu, se você fazer isso você vai para o inferno. O que você tem a dizer sobre isso? Não é nem o que eu tenho a dizer. É o que Jesus tem a dizer sobre isso. O que é que Jesus pensa sobre isso? A nossa vida, sobretudo do pregador, tem que ser a opinião de Jesus. Entendeu? Pra gente não errar, pô. Porque Jesus não erra, certo? Então, se eu pregar Jesus, eu não vou errar. O que é que Jesus diz para isso? O jovem rico vai justamente dizer isso, ó. Tudo isso que você tem a me dizer, eu já faço, pô. Ou seja, eu mereço o céu. Eu vou ser salvo. Porque eu faço as coisas que é para fazer. Aí Jesus diz: mas tem uma coisa que você não faz aí não, pô. O que é? Pega tudo que você tem e dê aos pobres. Aí ele fica triste e vai embora. Isso impede a chegada dele no céu? Não, veja. Você achar que tem coisas que você faça que vai te levar para o céu, o que é que todo domingo é dito nas escolas dominical no Brasil inteiro? A graça é um favor imerecido. Ninguém merece a graça de Deus. Aí que a gente cai na terceira temporada de mensagem. Quando você fala de terceira temporada, nessa parte mesmo que você fala sobre o rico, tem uma coisa muito interessante, onde fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar nas portas do céu. É aí onde entra mais uma vez aquela parte dos estudiosos sobre camelo, sobre o buraco da agulha. Os teólogos dizem que era um buraco que tinha Israel, que os camelos passavam, tipo um túnel pequeno, que só cabia os camelos e tal, que eles passavam e tal de um lugar para o outro, por dentro das montanhas, uma coisa assim. Eu pouco me importo com isso. Tô nem aí que Flávio Josefo acha. Não, é o que a Bíblia acha, velho. Acabou. A gente que é mais simples diz: não, é uma agulha mesmo. Que um camelo não pode passar no buraco, é impossível. No buraco de uma agulha e coisa e tal. Mas a pergunta é: o que Jesus está querendo dizer com isso? Pô? O que Jesus está querendo? Muda se é um camelo passando numa agulha de um túnel pequeno, ou se é uma agulha mesmo dele passar. Não muda.
Jesus está dizendo, é difícil. E o que me chama mais atenção nesse texto é que aquele que diz que é a porta do céu, ele diz, eu sou a porta. Né? Quem quiser conhecer meu Pai tem que me conhecer primeiro. O que diz que ele é a porta, diz que é difícil entrar. Por quê? Porque para entrar no céu tem que passar por ele. Para entrar no céu tem que largar o mérito. Entende? Crente não pode ter meritocracia na boca. Aí que a gente entra na terceira temporada de Mensagem. A terceira temporada tem quantos episódios? 7. Mas já aumenta, Já cada aumentou, um vai aumentando mais. aumentou. Isso é proposital ou é as mensagens mesmo que vai Não é, designando não é. a alturas que tem? Eu fico tentando não me esticar muito no texto e sempre diversifico. Toda leitura inicial, ela é diferente. Ela é sobre o mesmo texto ali, mas ela é diferente. Ou uns versículos antes, ou uns versículos adiante daquilo que eu li na anterior. É sempre dinamizada, mas eu estou falando do mesmo assunto. Não foge do livro nem do conteúdo. Não. Claro, eu prego há mais de 20 anos, 25 anos. Então, e de uma ponta a outra na Bíblia eu vou. Só que no mesmo sentido. Entendeu? No mesmo contexto. Eu posso falar de um, posso falar do outro, mas que tenha o mesmo contexto do que eu estou falando ali. E a terceira fala sobre? Sobre entrega. E qual é o resumo da terceira temporada? Terceira temporada eu estou falando ali sobre a prostituta que vai à casa do Simão, né? E Jesus está lá e tal, que não sei o quê. E aí ela entrega tudo, né? Ela está se derramando ali, tudo que ela tem, né? A maior oferta que ela tinha, ela derrama sobre os pés de Jesus, né? Inclusive chora e coisa e tal. E o fariseu está lá olhando e dizendo, esse aí não sabe de nada, não sabe nem quem é ela, como que ele pode ser profeta? Entende? Já começa a desfazer na pessoa que ele trouxe ali, no convidado, que era Jesus, né? E tal, e Jesus repreende ele, coisa e tal. Quando você desconstrói o mérito, você está pronto para entregar. Ou seja, aquilo que o jovem rico não fez, né? A pecadora estava fazendo. Aquilo que Simão não fez, a pecadora estava fazendo. Então, Jesus está muito mais preocupado com os pecadores do que com os religiosos. Entendeu? E aí preguei essas 3 temporadas. E agora estamos na quarta. A quarta tem quantos episódios já? 10. Então vai aumentando. E contando. 10 e não acabou. Não, ainda. Tem mais ainda dessa quarta temporada. Tem porque a gente está na metade. O que acontece? E ela está falando de quê, essa quarta temporada? Está falando de Abraão. Né? As 3 primeiras falam de leituras. Todas falam de evangelho, na verdade, né? Mas as 3 primeiras falam de leituras base ali do evangelho, de fato, né? E aí o que acontece? Como eu já tinha trago 3, eu queria dar um intervalinho para pregar, na verdade, o que ia entrar na sequência dessas 3 eram as bem-aventuranças. Né? E entre as bem-aventuranças, o discurso de Jesus ali, de Mateus 5, se eu não estiver enganado, e coisa e tal, eu ia pregar ele até, ia ser mais que essa, com certeza e tal. Só que eu quis dar um intervalinho, mudar de assunto, entendeu? Aí eu vi um personagem, muito embora eu sou um cara que, pra mim, se o Velho Testamento não tivesse, não mudava nada. Eu sou de Jesus, eu me preocupo com o que Jesus fala. Mas tem o Velho Testamento, então deixa lá, tá tudo certo. Se os personagens, assim como Paulo, se os personagens ali falam coisas que Jesus falou lá na frente, ótimo. Se eles não falaram, eu excluo. Vou dar um exemplo. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Qual é a chance de Jesus falar isso? Nenhuma. Quem me ensinou essa rigorosidade foi o Caio Fábio, entendeu? De dizer, olha, o que eles disseram que
conflui ao que Jesus disse, permanece. É do Evangelho. O que não, era tempo, espaço do período que eles estavam vivendo e coisa e tal. Por exemplo, o caso do Paulo. Entendeu? Uma sociedade muito mais machista do que a gente vive hoje, ele falou o que ele falou. Ali era o homem falando. Né? Por isso que a Bíblia não pode ser considerada a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Entendeu? Aí beleza. Vou falar. Aí eu falei, vou trazer Abraão, porque Abraão, a mensagem, a série de Abraão era para ter 3, pô. Era só um intervalinho para descansar o ouvido do povo com relação a, né, que ouvir palavra de consciência uma hora cansa, né? Aí eu quis trazer uma coisa assim de leve, falando do mesmo assunto que eu já tinha pregado nas outras séries, mas só de leve assim, coisa e tal, porque eu queria começar logo as bem-aventuranças. Me importa o que está no Evangelho e não a história do Abraão. Certo. Você entendeu? Beleza. Aí fui pregar, era para ter 3. Por quê? Porque eu percebi que para Abraão subir Moriá calado e entregar o filho e matar o filho, porque Deus pediu que ele matasse o filho. Entende? O pessoal fala sacrificar para ficar mais bonitinho, mais leve para os outros ouvir. Não, Deus pediu que um homem matasse o seu único filho. Deus pediu. Enfim, para ele subir Moriá quietinho e fazer o que Deus estava querendo, é claro que no final das contas ele não faz, mas a intenção dele era fazer, porque Deus pediu. Para ele chegar nesse tempo, esse relacionamento com Deus começou lá quando Deus fala para ele sair da terra dele, da casa do pai dele, e ir para um lugar que ele vai mostrar, né? No dia que Deus fala para ele sair e sacrificar Isaac, dá mais ou menos 3 dias de pé, né, do lugar onde ele estava até Moriá. E aí eu falei, poxa, se esse relacionamento com Deus começa lá atrás, quando Deus pede para ele sair da aba do Pai, né? Então eu vou tentar descobrir esse caminho de desenvolvimento de Abraão, da fé de Abraão, né? Que dizem que ele é o pai da fé. Então, esse caminho de desenvolvimento está lá. Quando ele vai fazendo uma coisa, Deus fala para ele fazer uma coisa, ou Deus promete uma coisa para ele, ele vai tentar fazer do jeito dele, coisa e tal, e fica nessa guerra. Só que cada episódio que ele vai passando na vida dele, ele vai crescendo. Até que ele chega no nível de Deus falar um absurdo para ele e ele calar. E fazer, entendeu? Aí eu dividi essa mensagem em 3 módulos, que é o homem carnal, o homem natural, o homem carnal, e nós chegaremos no homem espiritual. Nós temos 10 mensagens lá até agora, né? E prego também como se fosse a última, né? Porque eu não sei até quando o pastor Rafael vai me permitir lá. Inclusive, se eu estiver assistindo, saúde, tá? Enfim, aí é isso. Estamos no segundo módulo, que é o homem carnal, que é o homem mais difícil, né? Você evoluir do homem carnal para o homem espiritual é mais difícil. Por quê? Porque você já conhece, já tem coisas de Deus, você já conhece algumas coisas de Deus e coisa e tal, e você se acha espiritual sendo carnal. Você acha que o arrepio que te deu foi Deus. Você acha que o sonho que você teve, pensou nisso o dia inteiro. Aí teve um sonho sobre, foi Deus, Deus tá... Você entendeu? O homem carnal é o mais caótico, porque ele já tem coisas, ele já entende um pouco de Deus, só que quem sobrepõe ele ainda é a carne. Entende? Ele ainda não deixa, como Paulo diz, que o Espírito sobrepõe a carne. Nós nunca mataremos a carne. A carne combaterá o Espírito até o último dia, né? Por isso não tem crente convertido, tem crente se convertendo, né? Cada dia você vai lutando e coisa e tal. Só que vai chegar um ponto da sua caminhada em que o Espírito vai ser mais forte. Você nunca vai descuidar da carne, claro,
né? Tem até indo, quero matar a minha carne, e vai ficar querendo, porque não tem como matar, entende? Aí beleza, é isso, nós estamos no homem carnal, eu acredito que até maio, né, que maio vai fazer 1 ano que a gente começou Abraão, pô. Comecei, eu até anotei aqui, 31 de maio de 2023 a gente começou a primeira de Abraão, o que era para ser 3 mensagens, tem 10, e vai ter algumas aí, e é isso. Samuel, estamos caminhando para o final, mas antes, pastor, rapidinho aqui, explica para nós. Você tem um nome conhecido como Samuel Granada. Da onde veio o Samuel Granada? Um apelido que me deram na escola, que eu não gostei e pegou. Aí quando eu fui gravar meu DVD, os irmãos já me conheciam assim da igreja, quando eu fui gravar meu DVD eu pensei em colocar Samuel, na hora você tem que escolher o nome, né? Samuel Santos, Samuel Alves, o meu nome de batismo. Aí eu falei, poxa, eu não vou vender nenhum DVD, vai Samuel Granada mesmo, e ficou Samuel Granada aí. Até hoje é conhecido como Samuel Granada. Que bacana. Granada. Granada. Samuel, foi uma honra recebê-lo aqui. Quem quer acompanhar o Samuel nas redes sociais? É o Samuel.Granada, mas você não é petista, você não é petista, não entra não, que eu não gosto de vocês. Entre lá no Instagram, Samuel.Granada, você encontrará o Instagram do Samuel. Só o Instagram por enquanto? Eu tenho Instagram, Facebook, mas... Facebook é tudo isso, Samuel Granada. Mas, repito, se você não for petista, não me adicione, eu não gosto de vocês. Segue o baile. Você que quer acompanhar ou continuar acompanhando os programas do Talk Show, TikTok, YouTube, Instagram, Quai, Emporiano com Igor Santos. As minhas redes sociais particulares são as mesmas, ap.Igor Santos. Segue nós, curta, comenta, compartilha. Inclusive, eu quero agradecer a todos que até hoje se inscreveram no canal. Vocês que estão comentando, está ajudando bastante. Vê que a gente está dando todo o ouvido e aceitando todas as opiniões, sugestões. Você que está compartilhando, muito obrigado. Também quero agradecer a produção do Talk Show, a minha esposa, Natália Santos. Você segue ela aí no Instagram, Nath... Como é? Na Santos 1. Na Santos 1. Segue lá também. Estamos aqui com vocês, tá bom? Samuel, muito obrigado mais uma vez. De verdade foi uma honra recebê-lo. É um bate-papo legal. Queremos continuar isso, mas o tempo não permite. Então, em breve aí teremos outra entrevista com o Samuel. E esse foi mais um Emporiano com o Igor Santos. Deixe seu comentário, seu like, compartilhe, deixe mais sugestão. Estamos lendo e aplaudindo você que acompanha e segue nós no canal. Obrigado. Certo.